Nós estamos na nossa série Revival, mensagem essa sobre o avivamento, e o pastor Diego ele vem aqui confirmar, através dessa palavra de Filipenses, que o apóstolo Paulo vem ensinando à igreja, os Filipos, confirmar aquilo que ele colocou no meu coração. Porque o apóstolo Paulo está falando, discernindo daquilo que é bom para nós. Discernindo, e muitas vezes aquilo que é bom para nós, a gente não acha que é bom. Porque a nossa carne, o nosso eu, sempre está lutando contra. Sempre está dizendo ao contrário do que Deus diz que é bom para nós, do que Deus diz que é bom para você. E o Espírito Santo tem me inspirado nesses dias, que estamos falando sobre o avivamento, a meditar na mensagem da fé. Estamos falando aqui sobre várias mensagens, vários princípios do avivamento. E na primeira mensagem que eu trouxe, eu abri essa série falando do agente do avivamento. Falei do nosso amado Espírito Santo. Falei da natureza dele. Falei de onde ele veio, quem ele é, o que ele faz, o que ele causa em você. É o Espírito Santo, o agente do avivamento. E esse agente, ele está fazendo morada dentro de nós. Nós trouxemos aqui na palavra de Deus textos, confirmações de quando Jesus nos deixou esse presente, que foi a essência dele mesmo, deixou morando dentro de nós. E dentro de nós, ele está causando transformações externas e transformações internas. Porque transformações externas, a gente pode ver como um choro repentino, a gente pode ver como um arrepio, a gente pode ouvir uma voz audível falando aos nossos ouvidos, uns recebem dons, outros falam em outras línguas, uns oram assim mais baixinhos, mais tímidos, outros já soltam a voz e oram altos, uns rolam pelo chão, outros correm, uns sapateiam. Eu tenho visto várias transformações externas que o Espírito Santo tem causado em nós. Mas, queridos, o que eu venho falar com vocês nessa noite, que o Espírito Santo tem me incomodado, é que a maior ação do Espírito Santo é causada internamente, dentro de nós. É aqui dentro que as maiores ações do Espírito Santo acontecem. E para um verdadeiro avivamento, queridos, além das experiências externas, que algumas delas eu citei aqui, as coisas têm que mudarem aqui dentro. Porque se não mudarem aqui dentro, a gente vai passar a sermos apenas uns emocionados. Porque não adianta nada a gente se aquecer com o fogo do Espírito Santo aqui no ambiente. A gente levanta as mãos, a gente pula, a gente canta, a gente chora, a gente se emociona, a gente sente arrepios, a gente exalta a Deus, a gente fala palavras, a gente levanta um altar de adoração aqui no ambiente, mas quando a gente sai por aquelas portas, nada acontece. A gente volta para aquela nossa vida de cotidiana da carne, daquela que a nossa alma vive lutando contra o nosso espírito. E muitas vezes eu saio para fora, eu continuo mentindo, eu continuo sendo um brigão, eu continuo invejando o meu irmão, eu continuo vingando, eu tenho um espírito de vingança em mim, eu não sirvo as pessoas, eu não amo o meu irmão, eu passo pelas pessoas e não exerço generosidade, eu sirvo apenas as minhas vontades, o meu ego grita, o meu sentimento está acima de todas as coisas, eu sou cheio de mim mesmo e no final eu sou apenas um emocionado. Eu não fui avivado. Eu sou um emocionado. Queridos, Jesus, quando ele estava pregando, ele se reunia em lugares para pregar as mensagens, ele falar as realidades do reino. E tem um determinado momento dessas mensagens em que ele está reunido num lugar
e ele levanta o tom da mensagem dele. Levanta o tom da voz dele. Ele endurece a mensagem dele com algumas pessoas, com o público em geral. E esse levantar do tom é um confronto. A mensagem de Jesus vai confrontando as pessoas. A mensagem de Jesus vai confrontando os religiosos. E à medida que esse confronto vai chocando com as ações, com a vida das pessoas, as pessoas começam a sair daquele lugar, começam a deixar Jesus falando para poucos, e o público começa a diminuir. E em um determinado momento, Jesus, vendo que aquele povo está saindo, o povo está não querendo ouvir aquela mensagem confrontadora, aquela mensagem dura. Por exemplo, a gente vê Jesus vindo confrontar os religiosos, né, que cumpriam a lei. Os fariseus cumpriam a lei: não matarás, não roubarás, não adulterarás. Mas Jesus vem ali com um confronto e fala, nós falamos isso com os homens nesse curso, o Homem do Reino, que Jesus quebrou a lei dizendo assim, o homem adultera quando ele mantém uma relação com a mulher. Ok, tem a semente, é gerado e é culminado numa ação. Mas Jesus vem e quebra e fala que a partir de agora, você olhar um olhar diferente para uma outra pessoa no sexo oposto, já pecou no seu coração. E Jesus vai confrontando, e Jesus vai apertando as pessoas. E o que acontece? As pessoas não querem ouvir e vão indo embora. Aí Jesus olha para aquele público, vê os discípulos ali também, eu imagino com os olhos arregalados, e ele fala, e vocês também, vocês não querem ir embora? Vocês não vão embora? Aí Pedro vem e fala para Jesus, para onde iremos, Jesus? Para onde eu vou se só o Senhor tem palavras de vida? Para onde eu vou se é daí que vem algo para mudar a minha vida? Queridos, Pedro diz, só tu, Senhor, tem palavras de vida. Então, existe como sendo mensagens pregadas por aí, que nos deixam emocionados, mensagens que causam apenas transformações externas. A gente vê muito na mídia pessoas brincando com ações do Espírito, emocionados completamente. E nós, muitas vezes, nós pastores subimos aqui no altar e trazemos mensagens que confrontam, porque talvez seria até cômodo nós subirmos aqui e falarmos uma mensagem que amaciaria o ego, trazesse um conforto para o seu espírito, deixasse ele bem tranquilo, escolhermos mais algumas passagens da Bíblia que não fossem tão confrontos, uma mensagem mais leve de Jesus, mas isso não causaria transformação nenhuma, isso seria apenas o que você quer ouvir. Podemos pregar mensagens que mexem apenas com as suas emoções, e você pode voltar aqui no próximo domingo, num outro domingo, mas nada transforma. A sua semana é a mesma, a sua semana você deixa a sua carne falar mais alto, deixa os seus impulsos falarem mais forte, o seu ego está explodindo, tudo aquilo que está aqui dentro de você, que não agrada o Espírito, é mais forte, nada acontece aqui dentro, nada transforma, mas por outro lado, Deus fala. Deus pode falar com você, talvez aquilo que vai doer nos seus ouvidos, talvez aquilo que vai trazer um confronto, vai te confrontar. Deus pode falar algo que vai fazer com que você não goste, vai doer os seus ouvidos, mas vai trazer transformações sobrenaturais no seu espírito. Vai trazer transformações aí dentro, porque é aí dentro, é aqui dentro que precisa mudar. Vamos trazer essa transformação para nós como igreja nessa noite? Amém. Vamos trazer? Essa é a transformação que o Espírito Santo causa em nós, através de nós, em nós. Uma transformação interna. E eu creio que a gente precisa praticar a fé. Se estivermos aqui, acabamos de presenciar um ato de fé. Ações de fé. E temos aprendido que sem fé é impossível agradar a Deus. Você, eu, somos salvos pela graça mediante a fé. Veja bem, se não temos fé, não temos nem salvação. Se não temos fé, nós não agradamos a Deus. A gente faz de tudo para agradar a Deus, não é verdade? Nós fazemos de tudo, todas as coisas, tentamos fazer todas as coisas certinhas para agradar a Deus, mas uma coisa só é necessária, apenas uma: crer.
Crer que Jesus é o teu libertador, crer que Jesus é o teu salvador, crer que Jesus é o teu justificador, e a Bíblia diz que isso agrada ao Senhor. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que o justo, e quem é o justo? O justo sou eu, o justo é você, é todos nós, é todos aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, é todo aquele que vive pela fé. Vive na fé e vive através da fé. É a fé como um sustento, a fé como um alimento, a fé como um calibrador da tua caminhada. Então, sem fé não vai, sem fé não funciona, sem fé não dá certo. E eu quero falar com vocês nessa noite aqui, continuar essa mensagem do avivamento, e ainda que nós temos entendido alguns princípios aqui do avivamento, mensagens poderosas que foram ministradas aqui, eu quero falar hoje algo com vocês sobre uma fé como um combustível para o avivamento. Não é uma grande fé, uma pequena fé, nós temos entendido que não é a questão do tamanho da fé, é a questão de, muitas vezes, que nós olhamos para um irmão e ele alcança algo em Deus e falamos, esse irmão tem uma grande fé e eu tenho uma pequena fé, Senhor, me ajuda a ter uma grande fé. A questão, queridos, não é se é uma pequena fé ou se é uma grande fé, mas a questão é se você usa a fé. Porque não adianta você dizer, eu sou uma mulher, eu sou um homem de fé, mas você não se move em fé. Então, à medida que você usa a fé como um músculo, como uma prática, a fé ela vai ficando mais forte, ela vai tendo um volume maior, ela vai ficando mais aparente. Então, eu creio que quanto mais eu uso a fé, mais eu pratico minha fé, maior ela fica. Mas eu não preciso ter uma grande fé para começar a usá-la. A fé é uma semente. Qual que é o potencial de uma semente? O potencial de uma semente não é uma plantinha, não é ali uma plantinha qualquer. O potencial de uma semente é uma grande floresta, é um bosque, é uma grande plantação, e a Bíblia nos diz que a fé é como uma semente. Então nós precisamos compreender o princípio da fé nessa nossa série Avivamento. Então, nessa noite, queridos, eu gostaria que você abrisse bastante os seus ouvidos, porque nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada de fé, na nossa jornada de fé. Porque, queridos, nós somos o povo da fé. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que creem. Quem é aqueles que creem? Nós somos aqueles que creem, nós somos aqueles que creem que o pastor Salatiel será curado, nós somos aqueles que creem que a sua vida será transformada, nós somos aqueles que creem que Deus abre portas, nós somos aqueles que creem que Deus cura, que Deus salva, que Deus batiza, que Deus salva a prostituta, o ladrão, o traficante. Nós somos esse povo, o povo da fé. E o Espírito Santo quer incendiar o seu coração, para que você seja um homem e uma mulher de fé. Para isso, queridos, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 10, a partir do verso 8. Romanos capítulo 10, verso 8. Diz assim: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Eu quero abrir um parênteses aqui, queridos. Cadê a palavra? Você precisa se apaixonar pela palavra. Porque, primeiramente, eu acabei de falar que a fé vem pelo ouvir. E ouvir? A palavra de Deus. E a palavra, ela passa a ser uma espada. Não é a sua espada que você pode usar como uma arma para as suas batalhinhas diárias, mas é a espada do Espírito de Deus. E tem alguns crentes no dia da luta que não conseguem vencer, não sabe o que fazer, ele não tem habilidades para o combate, ele não tem armas, ele não tem forças para o combate, porque sabe o que está faltando? Palavra. Está faltando palavra. Porque se você tem palavra, e a Bíblia diz que ela se torna a espada do Espírito, o Espírito Santo pega essa palavra que está na tua mente e faz dela uma arma violenta contra os inimigos da tua alma.
Esse é o poder da palavra. A palavra é como uma espada afiada. É uma espada que corta dois gumes. Ela divide... Por que corta dois gumes? Ela divide alma e espírito. Muitas vezes você está aflito na alma. Nós vemos uma família que está aflito na alma por causa de um problema de saúde que atingiu um dos membros. Mas a dinâmica que nós podemos aprender com a palavra, você sabia que a psicologia, a psiquiatria e a filosofia, eles não conseguem separar alma e espírito. Para eles é um bloco só, é tudo uma coisa só. Para eles, eles chamam de dicotomia, porque para eles o homem é formado de um bloco corpo e um outro bloco de consciente e inconsciente. Para eles é só isso. Mas nós não somos um corpo consciente e um corpo inconsciente. Tem separação, e é a palavra que nos separa nessa hora. E tem muito crente, porque ele é almático, ele tem as suas emoções muito à flor da pele, muito imprevisíveis, e ele se aflige, ele se abate, mas a Bíblia diz que no teu espírito tem um fervor, a Bíblia diz que o teu espírito queima, o teu espírito é fervoroso, e se a palavra de Deus separar essas coisas na sua vida, você não será jamais abalado. É o Espírito que separa, é o Espírito que vem e separa esses blocos, porque a palavra diz que você é corpo, você é alma e você é espírito, e a palavra de Deus, como uma espada poderosa do Espírito Santo, vem e separa as emoções do teu espírito. Por isso que você tem que amar a palavra, se debruçar em cima da palavra. Queridos, quantas Bíblias? Esse livro tem letras, tem cores, tem capa, tem tamanhos, tem papel, tem letrinhas. Os nossos celulares têm Bíblia, tem configurações, tem dimensões, tem várias línguas, mas a Bíblia é um livro comum como qualquer outro que estão nas prateleiras, nos museus. Mas quando as palavras, elas saem dessas páginas, quando você começa a ler, ela encontra abrigo no teu coração, e ela encontra a sua mente, ela começa a operar milagres extraordinários. A palavra, quando sai daqui, ela absorve, a tua mente absorve, e essa palavra encontra um abrigo no teu coração, há transformação. Muda aí dentro. Muda, as coisas mudam, e é isso que ele está perguntando aqui nesse texto. A palavra está perto de você, em sua boca, em seu coração? Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aqui nós temos uma junção de duas coisas, de duas opções, de duas coisas para alcançarmos a salvação. A primeira delas é crer. E o apóstolo Paulo, ele está dizendo que eu creio, por isso falo. Cri, por isso falei. Crer não é só suficiente crer. A crença no meu coração, ela tem que ser verbalizada com a minha boca. Ela tem que ser expressa. E aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo como se fosse uma fórmula. Se eu creio no meu coração, eu confesso com os meus lábios. Está aí, é salvo. É simples. Uma fórmula simples da salvação. Olha que princípio fantástico, que fórmula perfeita. Versículo 10. Por quê? Por que é assim? Por que a fé funciona assim? Por que as coisas funcionam assim? Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Então presta atenção, queridos. Como que eu pratico minha fé? Como que eu pratico fé? Fé, uns dizem que é uma coisa muito abstrata, é uma coisa subjetiva, é uma coisa que não existe. Não! A fé, ela é prática. Mas como eu pratico a minha fé? Como que eu pratico fé? Aqui o apóstolo está nos ensinando uma fórmula da fé. Crer e confessar. Crer no meu coração e confessar com os meus lábios, confessar com a minha boca. Eu creio e eu falo que eu creio. Não há avivamento se não crer no que eu falo. Não há avivamento, não há transformação aqui dentro se eu não crer no que eu falo.
Não há avivamento aqui dentro se eu falar o que não creio. É uma junção. Uma coisa não fica sem a outra. Não dá para fazer uma e deixar a outra. Eu creio que naquilo e eu transformo em palavras. Eu creio e confesso. Creio e confesso. Queridos, o que está diferenciando o cristianismo hoje em dia de todas as religiões e filosofias? Lembre que o cristianismo, ele não é uma religião. O problema foi quando fizeram do cristianismo uma religião. Aí as coisas começaram a ir para outros caminhos. Então, nós não seguimos uma religião, nós seguimos o Evangelho. Nós seguimos a palavra, nós seguimos Cristo. São duas coisas que diferem o cristianismo das religiões e filosofias do mundo. São duas coisas, e presta muita atenção nisso, queridos. A primeira delas é olhar. A Bíblia fala sobre olhar para Jesus. E eu quero falar com vocês aqui, e eu chamo de um princípio, o princípio da contemplação. A Bíblia diz que contemplamos ele como que num espelho. À medida que eu o contemplo como num espelho, eu sou transformado conforme a sua imagem, de glória em glória. Se você quer praticar o Evangelho, se você quer praticar a palavra de Deus, se você quer praticar uma vida cristã, o princípio é contemplar Jesus. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Nós louvamos aqui, né? Uma vez que eu olhei, as coisas não fazem mais sentido. Nós adoramos a Deus, nada mais me satisfaz. É ficar olhando para Ele, olhar para Ele, é contemplar. E à medida que eu olho para Ele, algo fantástico acontece aqui dentro. Algo sobrenatural acontece, porque existe uma transformação. E essa transformação vai me deixando igual a Ele, vai me deixando igual a Jesus Cristo. E é isso que difere nós das outras religiões e filosofias, porque a prática do nosso Evangelho é olhar para Ele. E a segunda, eu quero trazer aqui para vocês, a segunda característica é falar. Eu falo, eu pratico a minha fé falando. Então, com o meu coração, eu creio, com a minha boca, eu confesso. Diga assim, queridos. Eu creio com o meu coração. E confesso com os meus lábios. São duas coisas. É uma junção. Queridos, algo impressionante aconteceu quando Jesus ele estava sendo julgado lá no Sinédrio. Jesus passou pelo julgamento, ele foi julgado, ele foi condenado e ele foi crucificado e morto. Naquele momento que Jesus está no Sinédrio e ele está sendo julgado ali. E a Bíblia diz que Pedro, ele chega para se aquecer numa fogueirinha, ele se aproxima mais, ele quer olhar para Jesus e ele se aproxima numa fogueirinha porque ele está com medo e ele quer se aquecer. Mas a Bíblia diz que quando Pedro ele começa a falar algo, uma mulher que estava ao lado dele olha para ele e o denuncia e diz: esse é um deles, porque ele fala como ele. Pedro foi denunciado pelo que ele falava, pelo que ele cria, pelo que ele crê. Pedro foi denunciado por aquilo que ele vivia, por aquilo que ele seguia. Estava muito evidente na vida de Pedro, por mais que ele não identificasse isso. Mas aquilo que ele vivia já havia o denunciado. E agora nós precisamos entender, gente, que nós temos um problema aqui. Nós temos um linguajar, eu digo que nós temos um vocabulário evangeliquez, nós temos algumas palavras evangélicas que a gente reproduz, né? A gente muitas vezes fala, ô bênção, ô glória. A gente vê uma situação e fala, está amarrado. A gente declara, amarrado em nome de Jesus. É um vocabulário evangélico. Só que, queridos, presta atenção. Crer e confessar com a nossa boca não é usarmos um vocabulário evangélico. Não é falarmos aquilo que do nosso dia a dia, do nosso ambiente cristão. Oh, bênção, oh, glória, oh, abençoado. Porque eu conheço muitas pessoas, queridos, que falam todo esse vocabulário evangélico, cristão, tem todo esse jargão, mas a conduta dele não condiz com o que ele fala. Então, falar e confessar com os lábios não é um
ter um jargão ou um vocabulário evangélico. A linguagem religiosa, ela não muda o ambiente, ela não move a minha fé. Então entenda que para termos um avivamento aqui dentro, a fórmula é crer e confessar. Crer e confessar. Não é apenas o suficientemente crer, mas é crer e confessar. Ah, pastor, eu creio. Eu creio. Se você crê, então fale o que você crê. Confesse o que você crê. Se você crê que Deus vai fazer um milagre, comece a confessar esse milagre. Se você crê que Deus vai mudar o ambiente, comece a confessar isso. Se você crê que Deus vai fazer o impossível, comece a confessar isso. Porque o contrário não funciona, o contrário é confuso. Ele confunde o teu coração, as emoções confundem o ambiente. Eu digo, eu creio que Deus faz o impossível, mas eu olho a situação e falo, isso aí é para a morte, isso aí não vai dar certo não, vai dar ruim. Percebe que não funciona? Com a nossa crença, com o que eu creio, com a minha fé, é como se fosse um paradoxo isso, é contrário, não funciona. Mas vamos continuar compreendendo algo aqui. Você já percebeu que o nosso vocabulário muda de acordo com o ambiente? E eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Primeiro, essa pergunta foi para mim, queridos. E a Mel sabe, porque ela me ouviu lá pregando. Eu prego primeiro para mim. E a pergunta é, o teu vocabulário muda de acordo com o ambiente que você está? O teu vocabulário muda conforme o ambiente que você frequenta? Porque, por exemplo, eu quero deixar mais claro para você e simplificar muito isso na sua mente para que você tenha um entendimento. Algumas pessoas falam muito palavrão, palavras sujas, palavras torpes, têm a língua afiada com uma certa naturalidade na sua rotina, onde tiver. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa, do nada, nós estávamos falando coisas aleatórias e ela soltou um palavrão. Eu falei, que isso, varão? Que boquinha suja é essa? E ele disse, não, meu irmão, isso é normal lá na minha cidade, todo mundo fala, é algo da rotina, é da minha cultura. Eu falei, não, queridos, não, está errado. Não, na verdade, queridos, falar palavrão é um hábito que a gente adquire. Falar palavras torpes é um hábito, é um vocabulário que a gente adquire. E, infelizmente, eu quero te falar que é um péssimo vocabulário, se você fala palavrão. É um terrível hábito. E eu espero que eu esteja certo, que no ambiente como esse não se fala palavrão. Eu não ouvi, pelo menos. Eu nunca ouvi um palavrão, não é verdade? As pessoas aqui, elas se sentem constrangidas de falar um palavrão. Por mais que a pessoa não é cristão, a pessoa não é crente, não crê, por mais que um desviado, alguém que entre aqui e não fala um palavrão, porque aqui é a igreja dos irmãos. Aqui é o ambiente da palavra, aqui é o lugar onde os crentes se reúnem, né? O ambiente é santo, a pessoa se sente constrangida, e por mais que a pessoa tropece o seu dedinho na quina e dói, e até aquela dor de morte, mas ela morde a língua e não solta um palavrão, porque o ambiente é sagrado, o ambiente é dos irmãos, o ambiente é dos crentes, né? O ambiente é da palavra de Deus, Deus me livre. Oh, que blasfêmia falar um palavrão aqui dentro. Mas quando muda o ambiente, querido, chega num ambiente mais livre, numa roda de amizades, chega num lugar qualquer, dependendo das pessoas com que você está, dependendo das pessoas que você está andando, a pessoa solta a língua e fala um palavrão numa naturalidade. Porque o ambiente faz a pessoa mudar o vocabulário. Consegue compreender do vocabulário e o ambiente? Mas presta atenção, quando a Bíblia está falando de confissão, eu quero que você entenda o princípio, que o ambiente não pode mudar o teu vocabulário, mas é o teu vocabulário que tem que mudar o ambiente. Aonde você passar, aonde você chegar, é o teu vocabulário que tem que mudar o ambiente. Não é o teu ambiente, não é o ambiente trocar o seu vocabulário. É o que você fala que deve mudar o ambiente. É o teu vocabulário que deve mudar o lugar que você frequenta. Nós estamos aqui no curso do Homem do Reino. Sábado temos a conclusão. E nós enchemos o coração dos homens de expectativa. Né? Nós falamos sobre ele, nós tivemos aqui aulas poderosas sobre pecados, nós tivemos um entendimento sobre pecados, dos quais nós nem imaginamos que são pecados, mas
costumeiramente nós pecamos, alguns pecados contumazes que nós pecamos, mas com a palavra nós tivemos um entendimento. E nós fizemos um ambiente com os homens, nós declaramos sobre a vida deles, sobre os negócios, nós declaramos sobre a igreja, sobre o ministério dos homens, sobre a família, sobre o casamento, perdão dos pecados. A gente libera palavras dos homens, a gente libera um ambiente de fé, a gente libera uma carga poderosa sobre a vida dos homens. A gente profetiza assim até que o homem vai para a segunda-feira, para o campo de batalha, onde é para ele chegar no ambiente e o vocabulário dele mudar o ambiente. Mas o que a gente ouve é que toda aquela expectativa, toda aquela declaração de fé, todo aquele ambiente que foi gerado, o ambiente externo absorveu o vocabulário dele. Aí ele chega lá, e aí, não vai dar certo? Ih, estou frito, pastor, a coisa está feia, vai dar ruim. Essa paralisação econômica aí, se o Trump ganhar, vai dar ruim. Se a Kamala ganhar, estamos falidos. Lá no Brasil deve estar muito melhor. Eu já ouvi isso, queridos. Lá no Brasil deve estar muito melhor. Mas no ambiente de atrás, aqui, nós estávamos tão fortes, tão cheios de fé, falando palavras de fé, palavras de vigor, aumentando a nossa fé, um ambiente poderoso. Por que o ambiente é poderoso para mudar o nosso vocabulário? Muda, não muda? Não muda? E por que muda? Porque nós não entendemos essa fórmula da fé. Eu creio e eu associo o que eu creio com o que eu falo. Tem uma ligação. Tem uma conexão, amém, queridos? Vamos dar uma olhada no caráter de Deus? Quero trazer o caráter de Deus para vocês, alguns princípios que ele tem. Um fundamento que está na personalidade de Deus. Números 23, verso 19. Eu gosto muito de conhecer o caráter de Deus, assim como eu gosto de entender e compreender o caráter das pessoas também. E o nosso problema, e eu já tive esse problema, é querer se relacionar com Deus baseado nas mãos dele, no que ele faz, a disposição de me abençoar. A minha caminhada com Deus é baseada no que ele tem para me dar. Isso acontece com muitas pessoas. Só que elas se frustram, porque elas estão de olho nas mãos de Deus. E quando as mãos de Deus não atendem, quando as mãos de Deus se fecham, quando as mãos de Deus dizem não para nós, à medida que Deus fala não ou não responde, a gente fica bicudo. A gente fica brabo, a gente fica frustrado, a gente fica revoltado, a gente fala palavras de maldição, a gente fala até que vai sair da igreja. E é um paradoxo aqui, crentes, é um paradoxo aqui, meus irmãos, porque a gente tem visto que a igreja tem sido responsabilizada pela sua frustração. A igreja tem sido responsabilizada por algo que Deus negou para você porque não era bom para você. A igreja tem sido penalizada, e eu não estou falando só da casa, a igreja em geral, porque muitas vezes a gente busca alguma coisa, entramos numa campanha de oração, nós movimentamos a fé dos irmãos, nós entramos num relógio de oração, nós nos movemos em fé, mas Deus não atende o meu pedido, não atende talvez algo que é do meu ego, algo que vai me satisfazer, e eu responsabilizo Ele. Aí eu fico na igreja. Fico na igreja brabo, fico com a igreja sendo culpada e fico curtindo a minha bad em casa. É isso que tem acontecido, queridos. Sabe por quê? Porque o teu relacionamento com Deus, você não conhece pelo caráter dele, você conhece pela bondade dele. Somente aquilo que ele pode te dar. Somente aquilo que ele pode fazer para você. Então mude, queridos, a forma de você enxergar Deus e comece a descobrir o caráter de Deus. Comece a trazer a realidade da sua vida, a essência de Deus. Comece a conhecê-lo como ele é, quem ele é. Porque aí não importam as circunstâncias. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar a minha vida. Esse é o caráter de Deus. Essa é a essência de Deus. E o versículo 19 diz assim, que Deus não é homem. Simples assim, Deus não é homem. Deus não tem as nossas características, ele não falha. Por isso que Deus não é homem. Ele não tem os erros que nós cometemos, não tem humanidade em Deus. Então ele não vai falhar. Ele não vai se esquecer, ele não vai se enfraquecer, porque ele é Deus. Deus não é homem para que minta. Deus não mente.
e também não é filho do homem. Então ele não é de descendência humana, ele não é, a semente de Deus não é do homem, então ele também não é filho do homem para que se arrependa. E por que Deus não se arrepende? Porque ele não erra. Veja que tremendo, esse é o caráter de Deus. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Olha que tremendo. Eu estou apresentando para vocês aqui a personalidade de Deus, o caráter de Deus, esse que te salvou, esse que está aí dentro, esse que está aí te confrontando hoje, esse que está aí te apertando, te fazendo doer os ouvidos, porque ele não é homem e ele não tem características humanas, porque ele não mente e não muda. Então, queridos, o que ele fala é sério, é verdade. Deus não brinca. Deus, quando ele fala mesmo. Quando ele quis criar o mundo, ele falou. Ele usou a boca. E ele nos criou a sua imagem e semelhança. Por isso, o poder na nossa fala. Por isso, esse membro tem tanto poder. Vamos avançar. Já vamos para a ceia. Queridos, use a fé. Use a prática da fé. Coloque a fé no movimento. Esse é o caráter de Deus. Quantos aqui querem descobrir o segredo de uma vida feliz? Quantos querem? Eu quero. Eu quero. Quantos querem descobrir? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10. 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, olha o que diz. O apóstolo Pedro, que andou com Jesus, que aprendeu com ele. O segredo de uma vida feliz. Porque quem quiser amar a vida e ver dias felizes, ou quem quiser amar a vida e viver dias felizes, quem que quer? Eu quero viver dias felizes. Eu quero amar a vida. A vida foi Deus que deu. Imago Dei. Eu quero ter dias felizes. Quem quer? Refreie a sua língua do mal. E os seus lábios não falem dolosamente ou falem engano. O segredo para viver dias felizes. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Presta muita atenção aqui, queridos. O teu coração está cheio do Espírito Santo. O coração está com a vida de Deus, a essência de Deus, a natureza de Deus, está aí, é o Espírito Santo que está aí de dentro. Então, o que sai dos teus lábios tem que condizer com o que está dentro do seu coração, tem que condizer com o que está aí dentro. Então, o que sai dos teus lábios tem que condizer com o Espírito Santo de Deus. Essa é a fórmula do céu, essa é a fórmula do reino, essa é a dinâmica da fé. Eu pego o que está dentro do meu coração e transformo isso em palavras. Eu saio verbalizando, eu saio profetizando, eu saio declarando sobre os meus irmãos, eu saio usando esse membro em favor do reino. Eu saio declarando pela fé. E o apóstolo Pedro apresenta aqui o segredo, é um segredo de uma vida feliz. E ele diz assim, ele fala para nós sobre um homem bom, o homem bom e o homem mau. Ele diz que o homem bom, ele tira tesouros do seu coração, de dentro do seu coração. O homem mau, ele consegue tirar tesouros do seu tesouro, coisas más. E agora presta atenção aqui, queridos. Ele está dizendo que dentro do seu coração, dentro do nosso coração existem tesouros. Mas a característica do bom ou do mal é o que ele faz com esse tesouro. Querido, nós não vivemos baseado no certo e errado. Nós não vivemos com base no certo e errado. Quem ditou isso para nós foram a religião e a ética moral, que vivem trabalhando no fundamento do que é certo e errado. Muitos crentes estão com esse fundamento na mente, analisando o outro pelo que ele fez de certo e o que ele fez de errado. Se ele fez certo, ele aplaude. Se ele fez errado, ele condena. Então, nós estamos fazendo e analisando as coisas como certo ou como é errado. Isso é religiosidade, porque presta atenção nisso, queridos. Lá no Jardim do Éden, Deus não plantou uma árvore do certo e do errado. Deus plantou uma árvore do conhecimento do bem e do mal. O apóstolo, na carta de Hebreus, ele fala de maturidade cristã. Ele fala assim, que se você tem que executar e desenvolver a sua mentalidade com a sua mente treinada na prática do discernimento entre o bem e o mal, não é com o certo ou com o errado. Eu não posso conduzir a minha vida com o que é certo e errado, mas no discernimento do bem e do mal.
Jesus está dizendo em Mateus 12:35, que o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E agora o que Jesus está falando parece confuso para mim, mas olha o que Jesus está se referindo. Como eu consigo tirar tesouros bons ou tesouros ruins do meu coração? O que define o que é bom, o que é mal, e de dentro do seu coração são as minhas palavras, é o que nós falamos. Olha que tremendo, versículo 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa é palavra que não tem valor, palavra vazia, não tem fundamento, são palavras que não têm força. O crente olha para uma situação e fala palavras ociosas, fala, eu estou perdido, isso é para minha morte, isso é para perdição, isso são palavras que você está tirando do seu mau tesouro, não condiz com os bons tesouros que você tem dentro do teu coração. Amém, queridos? Outro dia nós estávamos refletindo sobre um diagnóstico do Joshua. Numa das cirurgias que ele fez do esôfago, que ele teve que conectar o esôfago com a traqueia, foi um sucesso. Mas um tempo depois ele voltou e recebeu um diagnóstico para uma nova cirurgia. O doutor nos induziu e quis que nós até fizéssemos uma cirurgia. Esse foi o diagnóstico dele, porque ele identificou uma alteração celular aqui nessa área, porque devido ao refluxo dele muito forte, muito extremo, aquilo estava tendo uma alteração celular nessa área. Então, a melhor saída para os doutores, a melhor saída para a medicina é fazer outra cirurgia invasiva, dolorida, mas para resolver o problema. Queridos, e nós oramos, só os pastores sabem, nós declaramos, e muitos irmãos aí entraram numa corrente de oração, nós jejuamos, nós oramos, nós consagramos ele, nós chacoalhamos ele, nós ungimos, nós declaramos, nós profetizamos. Queridos, é tirar tesouros tirar coisas boas do seu coração. E nós fomos tendenciosos a fazer essa cirurgia, mas nós procuramos no nosso bom tesouro a cura. E eu creio que essa cura veio, porque é tirar do seu bom tesouro. Isso não vem para a nossa morte, não é tirar do nosso tesouro coisas ruins. Não é dispensar também a medicina, mas é confessar naquele que nos entregou a cura, nos entregou tudo, nos entregou a salvação e a perfeição de um corpo restaurado. Tirar do bom tesouro. Então as circunstâncias, queridos, elas podem ser mudadas pelo meu vocabulário. O meu vocabulário não pode ser mudado devido às minhas circunstâncias, devido aos meus cenários. Porque pelas suas palavras, diga, palavras. Versículo 37, Jesus continua dizendo, pelas tuas palavras serás justificado, e também pelas tuas palavras serás condenado. Queridos, 5 minutos de conversa com vocês, e eu sei se você é um homem de fé ou uma mulher de fé, porque as tuas palavras te condenam ou te justificam. Você pode dizer, não pastor, eu creio. Mas a tua confissão de fé, as tuas palavras não condizem com o que você crê. As tuas palavras não condizem com aquilo que está aqui dentro. Não basta crer no seu coração, a fórmula é crer e confessar. Crer e confessar. E pastor, essa crise política vai acabar com o meu negócio. Palavra de maldição. As palavras estão te condenando. Quantos creem que Deus é o Deus da provisão? Quantos creem que Deus é o Deus do impossível? Quantos creem que Deus endireita caminhos tortos? Quantos creem que Deus cura? Quantos creem que Deus despedaça o ferrolho de ferro? Quantos creem que Deus arrebenta cadeias? Quantos creem? Então fale, queridos, declare, confesse, assuma esse vocabulário de fé. Isso é o que nos confronta nessa noite. E eu quero já finalizar para a gente ir para o momento de ceia, eu quero levar vocês a refletir um pouco no livro de Tiago. Um panorama rápido aqui no livro de Tiago. É um livro confrontador. É cada versículo um soco no estômago. E eu desafio você, essa semana, Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4, Tiago 5.
vai mudar a sua vida. Vai mudar a dinâmica da fé. Vai mudar a sua prática de fé. Porque Tiago, ele trabalha a prática da fé, a prática da vida cristã. Então, quando a gente lê Tiago, a gente fica atordoado, porque o homem é violento. Ele fala assim: você tem fé? Então me mostre a tua fé com as tuas obras. Me mostre a tua fé com aquilo que você faz. Não adianta você falar para mim que tem fé, mas não tem frutos, não tem ações de fé. Então Tiago é um livro confrontador. Capítulo 1, verso 26. Se alguém se considera religioso, se alguém se considera cristão, um bom crente, se alguém se considera prático da religião, se alguém se considera um bom cristão, um bom evangélico, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. O que continua? Aquilo que você vive, seja um cristianismo de prática de fé, um cristianismo que você julga ser um direito, se não refrear a língua, a sua religião não tem valor algum. Isso é o que Tiago está nos dando um soco no estômago hoje. Está puxando a nossa orelha. Ele diz assim: engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. Percebe? Se eu não refreio a minha língua, não condiz com o que está aqui dentro, a combinação não funciona, porque eu creio e confesso. Eu creio e confesso, tem que andar junto. Alguém diz assim: pastor, não tem tantos milagres. Não é que não tem tantos milagres, queridos. Não é que não tem unção. Não é que Jesus não está operando. Não é que as coisas não acontecem quando os pastores oram. Não, é porque não tem a prática da fé na sua vida. Capítulo 4, ele diz assim: irmãos, vocês que estão praticando a palavra. E ele está falando para nós, queridos. Ele não está falando para gente fora da igreja, não. Está falando para nós que praticamos a palavra. Então, para vocês que estão praticando a palavra, para nós, vocês que estão buscando fé, isso é para nós. Verso 11. Tiago 1:11. Tiago 1:11. 4. Tiago 4:11. Tiago 4:11, ele está falando assim: você que está praticando fé, você que está buscando fé, não fale mal um dos outros. Percebe que a prática da vida cristã baseada em Tiago é conforme o que você fala? Percebe que está extremamente associado o que sai da minha boca com o que eu pratico? Vamos ler Tiago capítulo 3, verso 2? Tiago 3, verso 2. Tiago capítulo 3, verso 2. Porque de todos nós tropeçamos em muitas coisas. Nós falhamos. Mas se alguém não tropeça no falar, e se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de dominar e de refrear também todo o seu coração. Ora, se pomos freios na boca de cavalos para obedecerem e também para dirigirmos o corpo inteiro, observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua é um pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Versículo 6. A língua é um fogo e é um mundo de iniquidade, e a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e ela contamina o corpo inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Queridos, a nossa língua tem muito poder no inferno. A nossa língua tem muito poder de destruição. Mas, queridos, poder maior tem a nossa língua sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa língua ser usada para profetizar. A nossa língua ser usada para declarar bênçãos. A nossa língua para falar línguas estranhas, para conectar o nosso espírito com o Espírito Santo. A nossa língua é para construir algo e não para destruir. A nossa língua para elogiar e refrear a língua para criticar.
Olha só, versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontrolável, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Presta atenção, queridos. Eu falei que tem muitos que têm o hábito de falar palavrão. Trabalhe para você se libertar disso. Porque isso é muito ruim, palavras torpes. Não condiz com o que está dentro do teu coração. Não condiz com o que o Espírito está comunicando com o teu espírito, amém? Só que aqui Tiago não está falando disso, não está falando de uma boca suja, não está falando de palavrão, não é contra isso que Tiago está ensinando, não é esse o princípio. Ele está falando, se o que você fala não condiz com o que você crê, você deixou de ser um praticante das Escrituras. Essa é a revelação de Tiago. Porque toda língua é capaz de incendiar, pode destruir tudo. E nós estamos aqui liberando fé, liberando o poder, a autoridade do Espírito Santo. E você com a sua língua pode destruir tudo. Estamos buscando por um avivamento, mas a sua língua pode trazer um emocionamento. Criei essa palavra agora. Falando aquilo que não convém. A língua destrói tudo isso. Verso 11, acaso pode jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Sim ou não? Acaso, meus irmãos, a figueira pode produzir azeitona? Sim ou não? De uma figueira produzir figos? Sim ou não? Não condiz, percebe que não tem associação? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar doce. Não dá jeito, não condiz. A boca fala do que o coração está cheio. O coração tem a semente de Deus. O teu coração tem o Espírito de Deus. Ele habita em você. Para finalizar, queridos, o apóstolo Paulo diz que quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, ele se conecta com o meu espírito, e aqui dentro do meu espírito nasce um novo vocabulário, e ele diz, Abba, Pai, uma nova fala surge, um novo vocabulário surge. Antes de Jesus, antes do Espírito Santo não habitar em mim, eu não conseguia falar isso, eu não conseguia falar como Jesus, mas agora, por causa da nova identidade, por causa da nova natureza em que eu tenho, em que eu vivo, um novo vocabulário surge, e eu digo, Abba, Pai. Jesus chamava Deus de Pai. Tem que mudar, queridos, tem que mudar o nosso vocabulário, dá para entender isso? Então, queridos, se o teu vocabulário é um vocabulário de pessimismo, se você é uma pessoa do pessimismo, se você é uma pessoa da crítica, se você é o campeão das críticas, se você é a pessoa da murmuração, só tem murmuração nos lábios, você precisa se arrepender. Porque não condiz com a tua fé, não condiz com o que está dentro do teu coração, não condiz com o Espírito Santo de amor que vive dentro de você. O Espírito Santo não é um espírito de murmuração. Conforme você usa as suas palavras, você vai destruindo a sua fé. E o meu desejo hoje é que nós passamos a ser construtores da nossa fé. Precisamos aplicar essa fórmula. Crer e confessar. Uma família melhor, crer e confessar. Na nossa saúde, na saúde do pastor Salatiel, crer e confessar. Confessar e crer. Na nossa vida financeira, crer e confessar. Um ministério melhor, você quer um ministério melhor? Crer e confessar. Você quer uma igreja melhor? Comece a crer mais e confessar mais. Olhar as pessoas com outro olhar. E começar a se encher mais do Espírito. Vamos nos colocar em pés? Queridos, quem gosta de futebol? Nem vou perguntar para o pastor, senão ele vai falar do Palmeiras. Mas quem gosta de futebol sabe que em algumas partidas começam e o time ele vem tendo um desenvolvimento, uma atuação em campo. E muitas vezes ele termina esse primeiro tempo perdendo, talvez de 2 gols, de 3 gols, mas aí vem o intervalo.
Vem aqueles minutos de intervalo e esse time volta para o segundo tempo e ele passa a vencer, ele passa a virar o placar, ele pode fazer até uma goleada, mas é o mesmo time do primeiro tempo. O que diferencia o primeiro time do segundo time? O time do primeiro tempo do segundo tempo, se era o mesmo time. O que diferencia? São as palavras do técnico. Palavras de motivação, palavras de determinação, palavras que fazem os caras mudarem o foco deles. Então eles voltam focados, eles voltam para ganhar a partida, eles voltam com um amor, uma vontade maior de jogar, porque as palavras do técnico podem mudar a partida. Então as tuas palavras podem mudar o rumo da sua partida. A diferença está nas palavras. As palavras certas constroem um ânimo, um novo ambiente, constroem uma nova performance. Creio e falo. Creio e falo. Creio e falo. Amém, queridos? Amém. Curva a sua cabeça por um momento. Feche os seus olhos nessa hora. Essa noite, queridos, Deus colocou no meu coração que é uma noite de arrependimento. É uma noite de voltarmos o nosso coração e a nossa boca para os propósitos de Deus. Quais são as palavras do teu vocabulário? Que tipo de palavras você tem externado? O que a tua boca está produzindo? Condiz com o que o teu coração está cheio? Você está tirando tesouros ruins ou tesouros bons do tesouro que está no seu coração? O que você está tirando, o que a sua boca está dizendo, condiz com o que você tem aí dentro? Essa noite o Senhor quer mudar o ambiente da sua vida. É só você começar a falar, confessar, declarar. Se você está precisando de uma cura, fala que Ele te cura. Se você fala que essa doença vai te matar, é para sua morte, não fala mais, não fala mais, não fala mais. Não fala que a tua semana está perdida porque você está enfrentando dificuldades, não fala, não fala, não fala. Fala pela fé, declare pela fé, mude os ambientes de acordo com o teu vocabulário, use o vocabulário da fé. Não fala que as coisas estão difíceis, não fale, fale o que Deus manda você falar. Crer e falar, crer e falar. Crie, por isso falei. Creio, por isso falo. Algo aí dentro precisa ser gerado e externado pelos seus lábios. Abre a sua boca, queridos, e começa a externar aquilo que está dentro do seu coração. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, porque temos externado palavras que não condizem com os nossos tesouros, Deus. Espírito Santo de Deus, toma a nossa mente, muda o nosso entendimento. Nós nos arrependemos, Espírito Santo, como igreja. Nós nos arrependemos por aquilo que temos falado, nós temos declarado, Espírito Santo. Zacarias foi um sacerdote que teve a sua voz tirada porque ele não creu no que o Senhor falou para ele. Oh Deus, nós nos arrependemos pelo que sai da nossa boca, não condiz com o que o Espírito Santo quer comunicar. O anjo Gabriel veio e trouxe uma notícia boa para Zacarias e ele não creu, incrédulo, porque ele era velho e ele disse que traria um filho, que Deus estava mandando um filho para ele e ele não creu. Quantas vezes nós não cremos na tua promessa e debochamos? E o anjo Gabriel fala, e se você não creu, você vai ficar mudo. Você vai voltar a falar daqui 9 meses, quando teu filho nascer. E esse filho era João Batista, aquele que pregou, antecedeu Jesus, batizou Jesus e foi martirizado pela palavra que pregou. Deus, nós nos arrependemos nessa noite. Nós queremos converter a nossa boca com aquilo que condiz o nosso coração, aquilo que está no nosso coração.
Nós nos arrependemos, Pai, como igreja, como filhos do Senhor, como filhos teus, que querem declarar aquilo que o Senhor já gerou, mas muitas vezes a nossa mente trabalha contra nós, a nossa boca trabalha contra nós, e a nossa língua destrói aquilo que o Senhor quer gerar. Nós repreendemos esse espírito maligno que vem nos atormentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa igreja é para declarar a fé. Essa igreja é para profetizar a fé. É para curar, é para libertar, é para alcançar vidas, para transformar essa sociedade. Não é para ser transformada pela sociedade. Que o nosso vocabulário transforme o nosso ambiente de trabalho, que o nosso vocabulário transforme a nossa escola, os nossos ambientes, as mesas que nós sentamos. Não deixe que as mesas transformem os nossos vocabulários, não deixe que as rodas de conversa transformem os nossos vocabulários, mas que as nossas bocas transmitem o que está no Espírito, o que o Espírito Santo está comunicando, aquilo que Ele está comunicando. Abba Pai, uma nova natureza, uma nova essência, aquilo que Ele está fazendo, deixa fluir, e que nós possamos ser transformados aqui dentro, e passamos de ser emocionados para sermos avivados, em nome de